Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o planejamento de viveiros escavados para a criação de tilápias na fase de engorda. O nosso grupo é composto pela Ana Laura, Diogo, Eduardo, Giovana e eu, Raquel. A instalação será construída na região do Triângulo Mineiro, próximo à cidade de Uberlândia. O clima é tropical e o solo é argilo-arenoso, sendo importante para a escavação dos viveiros, visto que solos muito arenosos têm baixa capacidade de retenção de água e solos muito argilosos são mais difíceis de serem escavados. Escolhemos a espécie tilápia do Nilo com o objetivo de fazer a terminação dos peixes. Para isso, compramos 5.100 peixes e alojamos por 161 dias, com o intuito de render 10.200 peixes anualmente. As tilápias se adaptam facilmente a diferentes condições de ambiente. Elas apresentam tolerância a baixo nível de oxigênio dissolvido, ou seja, elas conseguem viver com faixa ampla de acidez e alcalinidade da água. Nesse sistema de viveiros escavados, iremos analisar os fatores para manter a qualidade de vida das tilápias para aplicar o manejo adequado do sistema produtivo. O primeiro fator para obter um manejo adequado é a temperatura, que para mensurar ela, utilizaremos um termômetro de mercúrio na parte da manhã e pela tarde. A temperatura ideal no viveiro escavado é entre 26 a 28 graus Celsius, pois acima ou abaixo desta faixa, os peixes apresentam redução no metabolismo, diminuindo seu apetite e, consequentemente, seu crescimento, além da queda na resposta imunológica. As medições serão feitas na superfície e em várias profundidades sistematicamente. Quando a temperatura da água ficar abaixo da faixa de conforto dos animais, será ligado o termostato para aquecer a água. E no caso da temperatura da água ficar acima, aumenta a circulação da água do sistema. O outro fator é a turbidez e transparência. A transparência da água está diretamente ligada à quantidade de oxigênio dissolvido na água. Ela será medida pelo disco de Secchi e o intuito é ficar entre 30 e 40 centímetros. É medida 2 vezes por semana no horário em que o sol se encontra mais quente, ou seja, entre 10 a 2 horas da tarde. A turbidez da água, quando se apresenta alta, impede que a luz solar entre e isso dificulta a respiração branquial das tilápias. E quando há bastante penetração dos raios solares, reduz a fotossíntese do fitoplâncton. Quando a incidência da água apresentar níveis fora dos parâmetros estabelecidos de turbidez e transparência, a renovação da água deve ocorrer com maior frequência. E esse é o disco de Secchi que eu havia falado. Bom, o fator oxigênio dissolvido, ele vai ser imprescindível para a respiração dos peixes. Para sua mensuração, será usado o oxímetro, que vai verificar a qualidade da água. Será feito nas primeiras horas da manhã, que é quando é observado os períodos críticos de oxigênio, devido aos fitoplânctons consumirem grande quantidade no período da noite. O recomendado é acima de 5 miligramas por litro, e quando os níveis de oxigênio apresentar abaixo do esperado, que é o essencial para o peixe, vai ocorrer a diminuição ou suspender a alimentação para eles e dar início a aeradores de emergência. E eles vão ficar ligados até que o problema se resolva. O fator pH será medido pelo pH-metro no início da manhã e no final da tarde. A faixa ideal fica entre 7 e 8,5 e é recomendado para obter os melhores resultados, principalmente na fase de engorda, sendo um pH neutro. O pH, quando ele está elevado, ele vai provocar doenças, vai intoxicar o animal e vai possuir alta concentração.
valores fora desses extremos, será realizada a aplicação de soluções cáusticas, como exemplo, calcário agrícola, que vai alcalinizar essa água, ou soluções ácidas, que vai aplicar quando é necessário acidificar essa água, para manter em equilíbrio. A concentração de amônia. Ela será medida no final da tarde, quando a intoxicação é maior por conta da elevação do pH. A concentração deve estar abaixo de 2 miligramas por litro e a amônia tóxica abaixo de 0,25 miligramas por litro. Para mensurar esses valores, a gente vai utilizar o método de Nessler e uma vez por semana. Quando a concentração da amônia está acima do recomendado, vai ser feita a troca parcial ou total da água, pois, como eu falei anteriormente, a concentração alta de amônia vai intoxicar esse peixe. Então, vai impedir que os peixes liberem essa amônia. A adubação ela vai ser feita após a calagem e ela aumenta a disponibilidade de alimento natural para os peixes. E está ligada diretamente com a transparência da água. Devido ao disco de SEC, para 30 e 40 centímetros, que é o recomendado na altura, quando estiver abaixo de 30 centímetros, a água vai estar mais escura. Então, será suspensa a adubação para que volte aos níveis normais, e quando estiver acima de 40 centímetros, a água ela vai estar mais transparente. Então, vai ser contínuo o programa dessas adubações, para manter a transparência na faixa esperada. A densidade de lotação. A densidade e a qualidade da água é um dos fatores que mais afeta o bem-estar dos peixes. A taxa de lotação no início da engorda é de 1,7 tilápias por metro quadrado por viveiro, que é o que utilizaremos no projeto. O manejo nutricional, a ração que vamos utilizar é extrusada e a quantidade de ração será ofertada diariamente, só que ajustada de acordo com o percentual do peso vivo desses peixes. Na fase de engorda, né, do planejamento, a frequência será essa oferta 3 vezes diárias, sendo que o manejo é feito pelo produtor e pelos seus familiares. A estratégia nutricional e alimentar vão ser ajustadas de acordo com o estoque de peixes no viveiro, ou seja, com a densidade e a disponibilidade do plâncton. Na despesca, nesse período vai ser realizada a contratação de 2 funcionários para ajudar nesse manejo das tilápias. Quando os peixes alcançarem o seu peso adequado para comercialização, eles vão ficar sem alimentação de 24 a 48 horas antes dessa despesca, porque o jejum ele vai esvaziar todo o conteúdo intestinal dessas tilápias. Então, será feita a despesca total, fazendo a passagem de rede por toda a extensão do viveiro, da parte mais funda para a parte mais rasa, retirando todos os peixes. Vamos falar agora sobre as informações técnicas. Serão utilizados 4 viveiros com um volume de 1.125 metros cúbicos e um tanque de decantação com um volume de 800 metros cúbicos. A densidade média dos viveiros será de 1,5 metros. Não se recomenda a profundidade de viveiros maiores que 1,8 metros e nem menor do que 0,8 metros. Viveiros rasos favorecem o crescimento de plantas aquáticas, podendo tomar conta do viveiro e reduzir a sua vida útil. Será comprado 1.100 peixes juvenis por ciclo pelo custo de R$1 a unidade. A densidade de estocagem inicial será de 1,7 peixes por metro quadrado. Considerando a taxa de mortalidade de 10%, ao final do ciclo, a densidade de estocagem será de 1,54 peixes por metro quadrado. Aí a planilha mais detalhada, né? A gente pode ver o custo dos juvenis e o da ração total, que dá aí em torno de R$18.000. A gente tem também
a largura, o comprimento e a área dos viveiros. A gente procurou padronizar esses tamanhos para facilitar na escavação dos viveiros. Lembrando que viveiros muito compridos dificultam o manejo, principalmente na hora da despesca. A gente tem alguns valores também, como a taxa de conversão alimentar, que vai variar de 1,5 a 1. A quantidade de peixe, quantidade de quilo de peixe produzido por ciclo, que será de 3.213 quilos, e a gente pretende vender o quilo do peixe a R$ 15. Sobre o orçamento dos viveiros, os 4 viveiros custarão R$ 11.440 e o tanque de decantação R$ 1.540. Somando o custo de encanamento, bomba d'água, acabamento e regularização, dá R$ 5.550, totalizando aí R$ 18.530, considerando uma taxa de depreciação de 10% ao ano. Aí a planilha mostrando mais detalhadamente, né? A vida útil a gente considerou de 20 anos do viveiro, né? E sobre a taxa de depreciação anual de 10%, o produtor vai pagar R$ 1.853, ou mensalmente R$ 150 pela depreciação dos viveiros. Quanto ao orçamento dos equipamentos dos juvenis, a ração e os funcionários, a gente comparará 3 tipos de rações diferentes. A ração NutriPSIS de 3 a 4 milímetros, a de 4 a 6 milímetros e a de 6 a 8 milímetros. O gasto com equipamento será de R$ 5.170, considerando uma depreciação anual de 10%. O gasto com os juvenis totaliza R$ 5.100. E o gasto com os funcionários temporários, se a gente contratar 2 funcionários, mais as suas despesas, dá R$ 3.400, totalizando aí um custo anual de R$ 27.000. Anual não, é custo por ciclo. Aí a planilha com mais detalhes, né? A gente tem o custo de cada equipamento, o custo dos juvenis, o custo da ração. E quanto à depreciação dos equipamentos, a gente considerou uma vida útil de 10 anos, né? E uma depreciação de 10% ao ano, totalizando aí R$ 517 de custo com depreciação por ano ou R$ 43 por mês. Sobre os parâmetros de produção, a duração do ciclo será de 161 dias, dando aí em torno de 2,26 ciclos por ano. O peso inicial do peixe será de 0,06 quilos e a gente pretende que esse animal atinja no final do ciclo 0,7 quilogramas. Considerando a taxa de mortalidade de 10%, a gente estima perder no máximo 510 animais, totalizando aí 3.213 quilos de peixe abatido por ciclo, que será vendido em torno de R$ 15 o quilo. A planilha aí com mais detalhes, né? A gente tem também a duração do ciclo por semana, que dá em torno de 23 semanas. A gente tem também o número da divisão de quantos juvenis terá por viveiro, que dá aí 1.275 animais. E a quantidade de peixes abatidos por ciclo, considerando a taxa de mortalidade, vai dar 4.590 peixes. A gente também falará um pouco sobre a parte da alimentação, né? E ela serve como auxílio ao produtor ao realizar essa parte da alimentação, onde mostra a fase, né, de cultivo, onde o peixe se encontra com o seu peso,
a semana de cultivo, os tratos diários, as quantidades de ração por trato, ração diária, semanal, o consumo por fase, o custo por peixe e a conversão alimentar. Aqui com mais detalhes, a gente pode ver na planilha que na primeira coluna ela traz os tipos de ração, né? As rações de acordo com a granulometria e a sua fase de cultivo, né? Que é duas fases de crescimento, uma de engorda e uma de terminação. E aí mostra também o peso do peixe, de acordo com a fase e a semana de cultivo, né? Que são 23 semanas, o total. A porcentagem de biomassa, a quantidade de tratos por dia, onde a gente pode observar que no início será fornecido 4 tratos diários e nas últimas fases serão somente 3. Também a gente pode observar que aqui dá um auxílio para o produtor ter a noção de gastos com a ração, né? Visto que ela representa de 70% a 80% dos gastos totais. Aqui no início, na coluna I, a gente pode ver que no início será fornecido 3,1 kg, né? E a gente terminar com 23, quase 24 quilos, né? E aqui na quantidade, também mostra a quantidade diária de ração, né? Para o produtor ter uma noção dos gastos diários e a quantidade de ração semanal, né? Isso é bom porque auxilia ele a ter mais ou menos uma noção, caso ele precise comprar mais ração, ver a questão financeira dele, então, assim, auxiliará bastante. Aqui também a gente pode ver a questão de custo por peixe, né, de acordo com a quantidade de peixe que a gente tem nesse sistema. Como são 5.100 peixes, está calculado que a gente terá um gasto de R$ 2,61 por peixe. Aqui na planilha também mostra a ração, né, o tipo de ração, o valor gasto por saco, o valor gasto por quilo, a quantidade de quilo gasto por ciclo, né? A quantidade de ração também que a gente vai, a quantidade de saco, né? Na verdade, que a gente será gasto por ciclo, o custo total por ração e o custo total, totalizando todas as rações, né? Onde será um pouco mais de R$ 13.300. E também aqui no final a gente pode ver a conversão alimentar, que está calculado em torno de 1,4, se mostrando muito boa. A gente também fez os cálculos para auxiliar o produtor, para ele ter uma noção do que ele vai investir, né, mensalmente, onde será apresentado o fluxo de caixa, né, onde será computado os gastos e lucros mensais, será calculado o parâmetro para os primeiros 5 anos de produção, e aí contará com informações dos investimentos, né, os investimentos que estão na instalação, equipamentos e a depreciação, o custo de produção, né, que é a aquisição de juvenis, a ração e a mão de obra, e a venda, que é o quilo de peixe vendido, né, o valor do quilo, a receita e o lucro gerado. Aqui na planilha a gente pode ver com mais detalhes esse primeiro ano, onde no primeiro mês mostra que o produtor, lá na parte de lucro, ele teve um déficit de R$ 33.500, onde esse gasto, esse valor tá em déficit porque ele tem o investimento com a instalação, né, que é um valor bem expressivo. Instalação e equipamentos, né? E aí, fora isso, ele tem que adquirir os juvenis e tem os gastos com a ração. Mas já no mês 6, a gente já pode ver, quando ele realiza a despesca, no mês 6 e no mês 12, a gente pode observar que ele tem um lucro expressivo. Na verdade, ele tem uma receita gerada expressiva, né, e o lucro também
é expressivo. Onde, onde ele realiza a primeira despesca, a receita gerada está em torno de R$ 48.000. Mas computando os gastos, ele vai ter um lucro de R$ 36.000. Só que quando a gente olha anualmente para demonstrar se esse sistema é viável ou não, a gente olha que no primeiro ano o lucro não é tão exorbitante, não é tão bacana, visto que é calculado o gasto com a instalação, né? E ele é bastante expressivo na questão do cálculo anual. Já no segundo ano, a gente pode observar que essa questão muda, né? Pois onde você olhar o lucro geral desse ano está em torno de R$ 50.000. Isso se mostra bem rentável, visto que essa produção é realizada de forma familiar, onde ele não tem gasto com o funcionário, né? A não ser na questão da despesca. Então, o gasto dele funcionário varia, né? De acordo com o ano. E nesse segundo ano a gente pode ver que teve um valor bem expressivo. Já no terceiro ano, a gente pode ver que o lucro se mantém nessa faixa etária de R$ 50.000, né? Aqui um pouco mais que R$ 50.000. No quarto ano, a gente também pode ver que o lucro também foi um pouco abaixo de R$ 50.000, mas se mantém na média. E no quinto ano, a gente vê que também o valor da receita também se mantém bacana, né? Visto como eu falei anteriormente, né? É uma agricultura familiar, né? É uma produção familiar. Então se mostra bacana para quem quer realizar uma produção assim. Então se mostra um valor bem expressivo. Também foi computado os custos e as receitas anuais, né, para essa produção, onde é resumido os custos, né, de cada ano, onde tem a questão de custo operacional, né, que tem o custo variável e o custo fixo, onde o custo variável está a aquisição de juvenis e alimentação, né, visto que a aquisição de juvenis muda de mês para mês e a alimentação também. E o custo fixo é a mão de obra, né, visto que ele realiza a despesca a cada 23 semanas, né? Então, a cada 23 semanas ele tem esse custo fixo com a mão de obra. E também tem o custo operacional efetivo, né, que é a depreciação dos equipamentos e a instalação, e o custo operacional total, que computa todos esses, esses custos. E também no final a gente colocou uma planilha onde resume a receita gerada de cada ano, né? Que é calculado o valor do quilo do peixe vendido e a receita gerada. Aqui com mais detalhes, né? A planilha especifica bem o que o produtor investe, né? Com a aquisição de juvenis no primeiro ano, com alimentação, aí também mostra do segundo ano, né? Visto que no primeiro ano ele tem uma aquisição maior de juvenis, né? Aí mostra também o custo com alimentação, né? Que não oscila muito. A mão de obra, né? A depreciação e o custo operacional total de cada ano. Visto que no primeiro ano ele tem um gasto maior, devido à instalação e aquisição dos equipamentos. Já nos outros anos, no ano 2, 3 e 4, esse custo está em torno de R$ 46.000. Aqui também a gente pode observar a receita que será gerada, né, para esse sistema. Aqui onde é o preço unitário do quilo
da tilápia está em torno de R$ 15, a quantidade de tilápia vendida a cada ano, né? Onde lá no final a gente mostra o total, né, dos 5 anos, que será em torno de 480 mil reais. A gente também fez uma planilha para auxiliar o produtor, né, onde mostra o fluxo de caixa, né, que especifica a vendas e os custos totais e o saldo de caixa para os primeiros 5 anos de produção. Aí aqui na planilha a gente pode ver que ela é praticamente aquela mesma, é o final daquela planilha mensal, onde mostra o valor que será investido com os equipamentos e as receitas e o saldo do caixa, né, de cada ano. Onde no primeiro ano, como eu disse anteriormente, devido ao gasto com a instalação, ele é menor. Mas nos outros anos, no ano 2, 3 e 4, se mantém em torno dos R$ 50 mil. Agora nós vamos falar sobre o mercado. É perceptível o aumento significativo do consumo de carne em geral, tanto bovina como suína, como de peixes. Em particular, a produção de peixe é uma atividade em grande expansão. Em especial, a consumação de tilápia, o Brasil é considerado o terceiro maior produtor de tilápias. Agora, em relação ao nosso estado de Minas Gerais, é considerado o principal estado com maior potencial para essa atividade. Apesar de estarmos falando de viveiro escavado, em sua maioria as tilápias são produzidas em tanque-rede. É importante ressaltar que Uberlândia e o Triângulo Mineiro são reconhecidos pelo potencial para a aquicultura, devido à fartura de recursos hídricos, clima e produção de insumos para a ração. Só em 2013, a produção de peixes fortaleceu a agricultura através do CETAF, que é o Centro Tecnológico de Aquicultura Familiar. Aí ele ofereceu vários cursos relacionados à aquicultura e assim desenvolveu a produção. O aumento no consumo de peixes na quaresma é comum e perceptível, principalmente por grande parte dos cristãos. Dessa forma, o movimento nas peixarias de Uberlândia, nessa época do ano, sobe mais de 30%, segundo os comerciantes da região. O valor do quilo da tilápia para o consumidor pode variar de R$ 25 a R$ 35. Já a venda do produtor para o frigorífico ou pesca e pague pode variar de R$ 8,50 a R$ 10. Mas já para a venda para restaurantes é de R$ 10 a R$ 16. O mercado de peixes de Uberlândia e região é abastecido por frigoríficos de várias regiões, inclusive de sua produção local, exclusivamente em tanques-redes. A produção de tilápias em viveiro escavado é incomum, porque possui alto custo e não é rentável. Além disso, há uma problemática na criação de tilápias em viveiros escavados, já que nessa produção causa um sabor forte, semelhante ao gosto de terra. Por isso que os produtores dessa região, que utilizam viveiros escavados, são como forma de criação para o consumo próprio ou são utilizados para atividades como pesca e pague, e não para o abastecimento do mercado da região de Uberlândia. Agora, podemos concluir que o manejo produtivo corrobora para uma melhor organização dentro do sistema de criação, através de fatores que induzem a melhor qualidade de vida dos peixes, que, consequentemente, levam ao aumento da cadeia produtiva. Através dos cálculos executados, podemos perceber que o sistema de produção é viável para uma produção familiar. E já em relação ao mercado, podemos perceber que é diretamente proporcional. Então, com o aumento do consumo, também há aumento do mercado. E o valor da venda das tilápias pode variar de acordo com a sua função,
seja para o abastecimento do mercado ou para atividades como pesca e pague, ou até mesmo o abastecimento de restaurantes. Nosso muito obrigada.